Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para dar início ao estudo, panorama da Bíblia, uma síntese da Bíblia, uma bibliografia da Bíblia, livro após livros. Nós estamos no livro do Gênesis, estamos no início ainda, graças a Deus, e nós estamos estudando capítulo por capítulo do livro do Gênesis, sabendo nós que, como já é de conhecimento dos irmãos, através do estudo, capítulos são 50 capítulos do livro do Gênesis. Vamos orar a Deus, pedir ao Senhor que venha nos abençoar mais um dia. Hoje é domingo, estou gravando 10h20 da manhã. Já foi consagração, hoje temos consagração, a escola vai ser à noite hoje. Pertenço ao Campo Niquei, meu pastor presidente é o Wagner Garrido, meu dirigente é o Jefferson Alexandre, diácono Jefferson Alexandre. Amém, meus amados? Amantíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, te louvo e te adoro nesta manhã, para tudo sempre, até a eternidade, até a volta do Senhor. Nós vamos, Senhor, agora iniciar o livro do Gênesis, o 4º capítulo em diante, em nome de Jesus. Nos ajuda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, o capítulo 4 se inicia com o nascimento do primogênito de Adão e Eva. Capítulo 4, versículo 1 diz: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei ao Senhor. E logo em seguida, nós entendemos que eles vão ter o seu segundo filho, Abel. E a Bíblia diz que Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador da terra. Então, isso, duas informações básicas para vocês entenderem. Caim, lavrador de terra, o primogênito de Adão e Eva. Abel, pastor de ovelhas. Vai acontecer um cenário na Bíblia entre o primeiro família, é o homicídio. O primeiro homicídio bíblico vai acontecer aí, aonde a Bíblia vai nos narrar um fato que que Caim e Abel, eles vão atentar ao Senhor com sacrifício. A Bíblia vai dizer que Abel pega o melhor das suas ovelhas e apresenta a Deus. E enquanto Caim, teu irmão, vai pegar da parte dele uma sobra, né? Vai pegar dos seus legumes, como ele é lavrador de terra, e vai apresentar a Deus como uma forma de um sacrifício. Só que ele não atenta como o nosso irmão Abel. Ele não atenta como Abel. Ele pega de qualquer forma, de qualquer jeito. E nós vamos entender que ambos apresentam o sacrifício a Cristo. Só que há uma diferença da forma de apresentar a Deus. É como nos nossos dias hoje. Nós, como vamos para a igreja, nós apresentamos o nosso culto a Deus. Tem pessoas que têm um cansaço, tem pessoas que estão indo à igreja para não ser chamada a atenção pela direção, pelos dirigentes, ou até mesmo pelo seu pastor, enquanto outros vão com aquele gozo, né? Alegria, como disseram, vamos à casa de Deus, aquele gozo pentecostal, aquele gozo, aquele amor, aquele carinho pela obra de Deus, enquanto outros vão por ir. A mesma coisa aqui é Caim, ele apresenta a Deus o sacrifício dele, da forma dele, enquanto Abel, o seu irmão, apresenta com mais amor, com mais carinho, entendeu? E Deus assim atenta para a oferta de Abel. E com isso, cria-se uma ira, uma inveja no coração do seu irmão, a ponto dele matá-lo. A ponto de a Bíblia contar o primeiro homicídio bíblico. E no capítulo 4, versículo 8, onde você vai ver o primeiro homicídio da Bíblia, por causa de ciúmes. Então, amados irmãos, nós temos que ter um cuidado com esse sentimento na vida, né? E aí a Bíblia vai começar a descrever um castigo, uma sentença por causa do acontecido que Caim fez com seu irmão Abel. Deus o marca na terra. Aí nós vamos entrarmos
é igual nós ficamos marcados com uma mancha quando nós cometemos algo errado com Deus. E ele foi marcado para que ninguém houvesse o matar. Então, dali a Bíblia diz que ele vai para uma cidade onde ele pega as mulheres, entendeu? De outra cidade, a terra de Nod, da banda do Oriente, e casa-se com ela. E teve o Enoque, e ali edificou uma cidade por nome do seu filho Enoque. Enoque nasceu. Então, ele ficou tão atordoado que ele saiu da presença dos seus pais e foram para uma cidade do Oriente, chamada na terra de Nod, e ali casou com a mulher e teve filhos. E aí nós vamos ver no capítulo 5 que a Bíblia começa a dar a genealogia de Sete. Quem é Sete? É o terceiro filho de Adão e Eva. E ele está tão alegre, tão feliz, que ele diz que Deus deu outra semente para confortá-lo ele no lugar de Abel, a qual Caim tinha matado. E Sete é o terceiro filho de Adão e Eva. Você vai ver isso no versículo 25 do capítulo 4. Aí no 5 começa a ver a genealogia. Este é o livro de genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez, macho e fêmea, o criou, o abençoou, chamou o nome de Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, gerou seus filhos, e a sua semelhança, conforme a sua imagem, chamou o seu nome de Sete. Tinha a idade de 130 anos quando gerou Sete. Esse é um livro da genealogia. Aí você vai entender um pouco mais. Vamos falar de alguns da genealogia. Adão, Caim, Abel, depois Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jarade. Gerade gerou Enoque. Esse é o Enoque que Gerade gerou, é o que andou com Deus. Está no versículo 23. Foram os dias de Enoque 300 anos, 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Matusalém, Lameque, e Lameque vai gerar o próximo, que está no capítulo 6, o nosso irmão Noé, aonde Noé vai gerar Sem, Cã, Jafé, que são seus filhos. Aí nós vamos entrar aonde o próprio Deus falou que tinha arrependido o Senhor ter feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei sobre a face da terra o homem que criei. Irmão, por causa do pecado, por causa da transgressão do homem, Deus fala que se arrependeu de criar. Não é as minhas palavras, irmão, é a palavra de Deus que está falando, é a Bíblia. Capítulo 6, versículo 6, diz, então, olha só o que Deus diz. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor Deus: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei. Então é o próprio Deus. O próprio Deus está falando. Só que Deus vai achar graça em um homem por nome Noé. É isso aí que é interessante. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Ele achou graça. Em meio da turbulência, em meio ao que estava acontecendo, o povo fazendo o que quisesse, Noé achou graça aos olhos de Deus, e Deus achou graça a Noé. E gerou seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E a terra estava corrompida, a terra estava... Não está diferente dos dias atuais. O mundo está corrompido, mas louvamos a Deus que ainda há os fiéis remanescentes em Cristo Jesus. Ainda há você, amado ouvinte. Ainda há um povo que achou graça, assim como Noé achou graça aos olhos do Senhor, que faz a vontade de Deus. Há uma diferença
entre quem serve e quem não serve, e quem teme ao que não teme. Muitos dizem, quando nós estamos evangelizando, que já tem Deus. Sim, todos temos Deus, todos sabemos que Deus existe, todos nós sabemos do amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós conhecemos, muita gente conhece. O Brasil, então, é um país praticamente, corretamente falar, é um país evangelizado, é um país a qual tem uma grandeza muito grande. Hoje temos o maior meio de comunicação, que é a internet, para levar a palavra. Nós temos muitos estudos, muitos homens aí na internet que dá palestra para o povo, só que o povo está distante de Deus. Amém? Então, no capítulo 6, nós vamos ver isso. Nós vamos ver o sentimento de Deus para com o homem e vamos ver um homem achando graça na voz de Deus, a ponto de Deus mandar esse homem fazer uma arca. Olha, no versículo 14 diz assim: faz para ti uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos da arca, betumar por dentro e por fora, com um betume. Desta maneira fará de 300 côvados, comprimento da arca, 50 côvados, largura da arca de 30 côvados, sua altura, e farás a arca uma janela de 1 côvado. E acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado, e far-lhe-á andares, baixo, segundo e terceiro. Irmão, nós estamos falando aqui onde não tinha construção, não tinha barco, e Deus manda a esse homem fazer de 3 andares, como ele 3 andares na época que não tinha arquitetura, não tinha os recursos que tinha naquela época, que nós temos hoje, naquela época de Noé não tinha, mas o Senhor instruiu a Noé. O Senhor capacitou Noé. Quer dizer, aquilo que Deus colocou na tua mão, eu não sei, não posso, Deus vai te capacitar. Não diga que não possa. Olha só o tamanho da construção que Noé está fazendo. Simplesmente obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não fique cocheando em 2 pensamentos. Não fique em dúvida. Se foi o próprio Deus que mandou você fazer, você faça. Porque Ele vai te honrar, Ele vai te capacitar. Amém, meus irmãos? E assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou. Então, capítulo 4 fala dos filhos de Caim, de Adão. Primeiro filho Caim, depois vem o Abel, aí vem o primeiro homicídio que nós já falamos, aí vem Sete, que é o filho que Adão agradece a Deus porque Deus dá para ele uma semente por aquela que Caim, teu filho, tinha tirado. Nós vemos Caim casar com mulheres de Nod, a terra de Nod, da terra do Oriente. Nós vemos Caim sendo marcado no capítulo 4, Deus o marca. Vemos capítulo 5, nós vemos lá a genealogia de Sete, de tudo. Nós vemos Enoque no capítulo 21 do 5. Nós vemos quando Deus o toma no 24. Andou Enoque com Deus e não se viu mais. Então essas coisas estão, e nós fechamos o 6 com a construção da arca, onde Deus se arrepende, o sentimento de arrependimento com a nação, o povo corrompido, mas assim mesmo Noé acha graça em Deus, Deus acha graça em Noé, Deus dá-lhe uma ordem para construir uma arca e assim ele o faz conforme Deus o manda. Aí vamos ver mais frente o 7, o 8, o 9, eu pretendo fechar até o 10 na próxima, em nome de Jesus. É bom que vocês aprendem, eu vou estudando mais ainda, para tentar trazer para vocês. Então vamos orar para agradecer a Deus nesse momento difícil da pandemia ainda. O Brasil não passa uma grande pandemia. Não se engane, não se ilude. Se sair, máscara e álcool em gel, irmão. Não seja desobediente. Não seja desobediente. Não atente o Senhor teu Deus, tá bom, meus queridos? Amantíssimo Deus, Pai querido, Pai amado, se porventura tiver alguém com alguém enfermo no seu lar, em nome de Jesus, seja curado pela palavra do Senhor, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, seja curado em nome de Jesus. E se tiver alguém, Senhor, que está desviado, afastado, em nome de Jesus, retorne. É o momento, é o já, como foi dito,
entre na arca. Em nome de Jesus, seja abençoado. Meu nome é Ricardo Ferreira, sou pastor, pertenço ao Campo Niquei. Meu pastor presidente, Wagner Garrido, meu dirigente, Jefferson Alexandre, diácono Jefferson Alexandre. Amém? Obediência, sempre, em nome de Jesus.